Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui conectados mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Que grande privilégio Deus nos dá. Nós vamos seguir o nosso estudo, Teologia Bíblica no Antigo Testamento, e hoje nós estamos no livro de 2 Samuel. Nós vamos estudar, ver a teologia desse livro, conhecê-lo de uma forma panorâmica também. Mas antes de nós darmos sequência, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Baixe sua cabeça aí mesmo na sua casa, onde você está, feche seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, a Tua capacitação, a Tua bênção, reconhecendo que sem o Senhor nada somos e nada podemos. Por isso, ó Pai, tem misericórdia na nossa vida, nos ajude, nos oriente, nos capacite, instrua o nosso coração, debaixo da Tua Palavra, através do Teu Espírito, para que possamos amá-lo cada dia mais e viver segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo que o Senhor preparou para nós. Nós te bendizemos e nós te adoramos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem, você pode acompanhar os nossos slides que estão sendo projetados aí ao vivo também. Nós estamos estudando 2 Samuel, cujo título hoje é O Rei Davi. Pois nós vamos focar justamente nele e o que Deus fez, tanto na vida dele, como através também desse servo, desse seu servo. Muito bem, nós vamos pular aqueles aspectos introdutórios, porque, segundo Samuel, é uma unidade com 1 Samuel, faz parte do mesmo livro, apesar de haver essa divisão para a nossa Bíblia, do jeito que a nossa Bíblia está dividida. Na Bíblia hebraica, ela é uma unidade só, né? O livro de Reinos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Então nós vamos dar sequência, já começando a partir do esboço do livro. A ideia é que você já tenha uma ideia geral dos temas que o livro trata a partir dos seus capítulos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos Davi travando confrontos com Isbosete, filho de Saul, e com Abner, capitão do exército de Saul, pelo reino. Então, nós temos aqui, o livro começa falando que, já na situação de que Saul era morto, e agora Davi parte para assumir então o trono. Ele é coroado rei, mas enfrenta uma oposição dentro do seu reinado pelo filho de Saul, Isbosete. E também uma forte figura que surge aí como seu adversário é Abner, que era o capitão do exército do rei Saul, que agora era capitão do exército de Isbosete. Então esses dois personagens vão enfrentar Davi, vai haver um certo tipo de confronto ali que é narrado nos 4 primeiros capítulos do livro. Capítulo 5 e 6, nós vemos Davi passando então a reinar. Com 30 anos de idade ele assumiu o trono e ele reina por 40 anos, assim como os outros reis. Saul, Davi, Salomão, todos eles reinaram por 40 anos sobre Israel. E nós vemos também, dentro desse bloco, que a Arca da Aliança é trazida novamente para Jerusalém. Ela estava em Queriate Jearim, uma cidade relacionada aos gibeonitas e que mais tarde fez parte do território de Judá, perto ali do território de Benjamim. A arca ficou lá por algumas décadas e agora Davi estava trazendo essa arca de novo para Jerusalém, que ela simbolizava a presença de Deus junto ao seu povo. Então isso era um grande marco, era muito importante que essa arca permanecesse no território do povo de Israel. Capítulo 7, nós temos um assunto muito importante que nós vamos dar mais atenção, mais para frente do nosso estudo, que é a aliança que Deus faz com Davi, também conhecida como aliança davídica. Nós vamos estudá-la mais, muito importante para a nossa compreensão, não só apenas da vida de Davi, mas do Antigo e do Novo Testamento também. Na sequência, capítulo 8 ao capítulo 10, nós temos várias vitórias de Davi, vitórias diversas que Davi teve sobre os seus inimigos ao longo do seu reinado. Capítulo 11 e 12, aqui nós temos o incidente do adultério, em que Davi adultera com Batseba e mata o seu marido Urias. E todas as consequências depois, arrependimento, a confrontação que o profeta Natã foi fazer com ele, e nós temos tudo isso narrado
capítulo 11 e capítulo 12. Como consequência disso, capítulo 13 ao 18, vai mostrar a revolta de Absalão, um dos filhos de Davi, que usurpa o trono do seu pai e vai persegui-lo, bem como a sua casa. Então, isso daí surgiu como uma consequência dos pecados de Davi, né? A sua própria casa se rebelou contra ele e isso trouxe severas consequências para o reino de Israel. Então, é dedicado uma boa parte aí dos capítulos para narrar esse incidente e as coisas relacionadas a ele. Capítulo 19 ao 21, nós temos alguns acontecimentos diversos, nós vamos comentar alguma coisa depois. Capítulo 22, o cântico de Davi, um cântico de ações de graça de Davi, quando Deus finalmente o libertou dos seus inimigos, principalmente dos da casa de Saul, que ainda estavam, de certa forma, prejudicando o seu reinado pleno em Israel. Nós temos o capítulo 23, as últimas palavras de Davi, aquelas famosas últimas palavras que as grandes figuras da Bíblia deixam. Davi também aparece deixando as suas últimas palavras. E depois, no finalzinho do capítulo 23, fala dos famosos valentes de Davi, homens que juntamente a Davi alcançaram grandes prodígios, e ali é narrado o nome deles e os feitos daqueles que são mais memoráveis. E finalmente, no capítulo 24, nós temos o levantamento do censo e as suas consequências. Essa parte final do capítulo 22, 23, 24 é considerado quase como um apêndice do livro, algo que foi adicionado no final. E o 24 vai narrar então desse censo, em que Davi, no auge do seu império, ele decide enumerar, contar, tomar conhecimento de forma mais precisa do seu poderio militar. Nós vamos dedicar uma parte do nosso estudo para falar sobre o censo também. Agora, já que a gente teve essa visão um pouco mais panorâmica, eu quero mostrar para vocês pelo menos duas técnicas literárias que nós encontramos no livro de 2 Samuel. Tem mais de duas, mas eu quero mostrar pelo menos duas com vocês. O que é uma técnica literária? É uma forma pela qual o autor produz esse escrito para que ele, de certa forma, facilite a compreensão e até mesmo a memorização dos seus leitores. Tá? Uma delas, que eu quero discorrer aqui em primeiro lugar, é uma técnica bem conhecida na literatura hebraica, principalmente nas poesias, que é chamada de quiasma. Talvez você não tenha ainda ouvido falar desse termo, dessa técnica literária muito comum para o povo judeu na sua escrita, mas ela consiste em fazer um paralelo a partir de um trecho, não necessariamente todo um livro, ela pode ser usada para trechos específicos, tá bom? Aqui eu vou mostrar essa técnica sendo aplicada em 1º e 2º Samuel, com os dois livros de uma forma geral, sendo aplicada essa técnica em cima. Então você começa a traçar um paralelo. Deixa eu mostrar que vai ser mais fácil de você entender. Então nós temos o primeiro item, nós temos que nós vamos chamar aqui de A1. Então veja só, a nação é salva do colapso pela graça de Deus mediada por Samuel. Então nós temos isso em 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 9. Como Samuel foi o último juiz, né, esse sacerdote que mediou, que fez essa transição da época de juiz, que foi uma época caótica, que não havia liderança nacional para o povo, uma liderança que unia Israel como um único povo, uma liderança que estava sobre todo o povo e não sobre regiões como eram os juízes daquela época. Samuel foi essa figura que Deus usou para trazer graça realmente sobre Israel e instaurar assim a monarquia. Tá? Então a primeira parte da nossa estrutura quiástica, que nós estamos chamando, é 1 Samuel do 1 ao 9. Então a nação é salva do colapso pela graça de Deus mediada por Samuel. Agora aqui está o jogo para você entender o que é o quiasmo e como que ele faz os paralelos. Nós temos o primeiro item sendo as primeiras partes do trecho que nós estamos estudando, que ele faz paralelo com o final do trecho que nós estamos estudando. Nós vamos chamar de A2, porque ele está conectado com o A1.
Então nós temos: a nação é salva do colapso pela graça de Deus, mediada a Davi. E isso está lá no final do trecho que nós estamos estudando, 2 Samuel 22 e 24. Então veja, o primeiro trecho é o começo de 1 Samuel. Nós estamos aqui fazendo essa estrutura quiástica em 1 Samuel e 2 Samuel. Os dois livros entendendo que eles são uma unidade só. Então, a primeira parte de 1 Samuel é o nosso A1. E a última parte, 2 Samuel, que se refere à última parte do trecho que nós estamos estudando, é o nosso A2, que está conectado com o A1. Então, se no A1 nós temos a nação sendo salva pelo colapso, pela graça de Deus, através de Samuel, no A2 nós temos a nação sendo salva do colapso, pela graça de Deus, mediada a Davi. Então nós vemos essas duas figuras sendo usadas por Deus para de alguma forma salvar a nação e trazer graça sobre o povo. Então existe essa relação do começo com o fim. Agora, o segundo item nós vamos chamar de B1, como vocês podem ver aí. A nação estremece em razão da insensibilidade de Saul. Então, seguindo o trecho, nós temos 1 Samuel, do capítulo 10 ao capítulo 31. Paralelo a isso, voltando de trás para frente, da parte de baixo, relacionado ao B1, nós temos o B2. A nação estremece em razão da cobiça de Davi. Então, nós temos no B1... todo aquele reinado de Saul se desviando dos caminhos do Senhor e com isso amaldiçoando o povo, e com isso trazendo consequências para a vida do povo. E nós temos na parte B2, que está relacionada com isso, a nação estremecendo em razão da cobiça de Davi. 2 Samuel 11 ao 21 vai falar justamente daquela parte em que Davi envolve-se no seu adultério, homicídio, todas as sérias consequências que isso trouxe com a insurreição, com a revolta de Absalão, e trazendo consequências sérias para o reino. Então nós vemos a nação estremecendo através dos erros de Saul, e depois a nação estremecendo pelos erros de Davi, fazendo então esse paralelo B1 e B2. E no centro, essa é a grande questão, que Asma chama a atenção para aquilo que está no meio, que é aquilo que nós vamos relacionar. Às vezes é um ponto só, às vezes 2 pontos. No nosso caso aqui nós vamos colocar 2 pontos. O C1, que é: a nação enfrenta divisão e extinção. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 4, é a parte que o reino se encontrava de certa forma dividido entre si, numa espécie de guerra civil. Davi contra Isbosete, que era o filho de Saul, como nós falamos. Então a nação enfrentando divisão e extinção de uma das partes, porque a gente sabe que Isbosete e Abner acabaram sendo derrotados. Isso relacionado à parte que vem seguinte, 2 Samuel 5,10, a nação experimenta unificação e expansão. Então pode estabelecer, como vocês viram, uma relação entre as linhas de igualdade ou de contraste. Bem aqui no miolo, naquilo que o quiasma pretende chamar a atenção, que no nosso caso é o C1 e C2, está estabelecendo uma relação de contraste entre as duas linhas. Então a nação enfrenta divisão e extinção, e logo em seguida, através do reino de Davi, que é instaurado no capítulo 5, de forma plena, a nação experimenta então unificação e expansão. A graça de Deus começa a abençoar e trazer vitórias para Davi sobre os seus inimigos. Então esse é um exemplo de quiasma. Ele está presente em vários livros da palavra de Deus, especialmente nos poéticos, e ele serve para de alguma forma você entendê-lo de uma forma panorâmica, um trecho que você está estudando, e memorizá-lo também, tá bom? Depois você pode estudar isso de novo. Nós, como de costume, nós enviamos o material no nosso grupo, e depois a aula também vai estar disponível no YouTube para você ouvir novamente, caso tenha dúvida. A segunda técnica literária que nós também encontramos aqui em 2 Samuel é a repetição. Quero introduzi-la para você entender o que é isso. Esse recurso literário desempenha um papel importante nos livros de Samuel. O autor cuidadosamente estabeleceu paralelos significativos entre eventos históricos e usou-os para comunicar a sua visão do controle de Yahvé sobre a história.
Essa técnica serve notavelmente bem ao propósito de demonstrar causalidade na história, ou seja, a questão de causa e efeito. Aquilo que você planta, você semeia. Essa ideia de causalidade. Bem como para mostrar que os pecados de indivíduos e grupos acabam por alcançar aqueles que o cometeram, né? Aquilo que você faz volta para você. Gálatas 6,7, o texto que eu coloquei, fala de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear também ceifará. Então a ideia de repetição vai mostrar um pouco dessa causalidade dos efeitos. Então veja aí, eu quero mostrar algumas repetições que nós encontramos nos livros e que também é um recurso literário usado por Samuel para facilitar a compreensão. Então, algumas repetições. Primeiro, um rei rival é ungido em Hebrom. Então, nós temos no capítulo 2, versículo do 1 ao 7, aqui Isbosete sendo ungido rei em Hebrom, que era o descendente de Saul, assumindo o lugar do seu pai por um grupo de pessoas. No capítulo 15, nós temos Absalão usurpando o trono e também sendo estabelecido como rei em Hebrom. Então, no caso, o rei rival, em 2 Samuel 2, aqui é Isbosete sendo rival de Davi. Em 2 Samuel 15, que acontece a mesma coisa, o rei rival é Absalão contra Davi. Então, um rei rival sendo coroado rei em Hebrom, 2 vezes acontecendo, essa é a ideia de repetição. A segunda repetição que nós notamos é que o rei exilado foge para Manaim. Então nós temos aqui em 2 Samuel 8:11, Isbosete fugindo para Manaim, fugindo de Davi e dos seus parceiros. Em 2 Samuel capítulo 15, nós temos Davi fugindo de Absalão para Manaim. O rei que havia sido exilado por essa insurreição de Absalão acabou fugindo para Manaim. Então no capítulo 2, Isbosete indo para Manaim, no capítulo 15, Davi indo para Manaim. Terceira repetição que nós vemos é Israel lutando contra Israel, nessa luta interna que aconteceu por 2 vezes em 2 Samuel. No capítulo 2, Isbosete contra Davi. Capítulo 18, nós temos Davi contra Absalão. Então, por 2 vezes acontece essa luta interna dentro do povo. Quarta repetição que nós vemos é essa insurreição. Insurreição é essa revolta de dentro de um reino. No capítulo 4, nós temos Recabe e Baná, que faziam partes, que eram oficiais do exército de Isbosete, se insurgindo e matando Isbosete. Depois eles levam a cabeça de Isbosete para Davi. Tá? Então aconteceu essa insurreição dentro do exército de Isbosete por Recabe e Baná, que eram oficiais do seu exército. No capítulo 20, nós vemos Seba, que era um dos oficiais do exército de Davi, insurgindo-se, ele e mais alguns homens, contra Davi, e depois eles são aplacados também. Então, por 2 vezes, essa insurreição a partir do exército do rei se levantando contra o próprio rei. A quinta repetição, nós conseguimos talvez achar mais, mas nós queremos colocar essas 5 para os irmãos verem, é a prostituição moral. Capítulo 11, prostituição de Davi com seu adultério e com seu homicídio. E no capítulo 13 nós temos a prostituição de Aminon, possuindo a própria irmã Tamar, filhos de Davi, e tudo isso gerou toda aquela briga. Absalão depois matando Aminon, próprio Absalão depois possuiu as concubinas de Davi em pleno eirado, em plena luz do dia para todos verem, como o próprio Deus falou que ia acontecer. Essa prostituição moral se repetindo em 2 Samuel. Então veja, essas técnicas, tanto o quiasma como a repetição, elas servem para fins didáticos, para compreensão e para memorização daquilo que está sendo estudado. Quero dedicar um pouco de atenção agora em uma parte muito importante do livro, que é a questão da aliança davídica, que consta ali em 2 Samuel, no capítulo 7. Davi intenta construir uma casa para o Senhor, ao comparar a sua própria casa com o local onde está a arca do Senhor, sob tendas. Então, se você for abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel 7, para você ir acompanhando, você vai ver que Davi, refletindo sobre o seu palácio,
E essa arca da aliança, que havia sido trazida novamente para Jerusalém, se encontrava debaixo de tendas, de um tabernáculo. E isso pesou no coração de Davi. Ele falou, puxa, eu que sou homem, habito em um palácio de cedros, e a arca de Deus, que representa a morada de Deus conosco, está debaixo de tendas. Então, eu quero construir uma casa para o Senhor. E Davi chama o profeta Natã para comunicar esse intento do seu coração. E ali Natã fala, faz segundo o que está no seu coração, mas depois Deus aparece para Natã para mudar um pouco da direção daquilo que ele havia dito a Davi. Então Deus usa o profeta Natã, né? Deus vai aparecer para o profeta, aí vai falar, profeta, Natã, na verdade, fale para o Davi as seguintes coisas. Natã tinha dado o cartão branco, né? E tinha dado o aval para Davi construir. Só que Deus aparece para Natã e instrui Natã como ele deveria falar para Davi. Resumindo, Deus usa o profeta Natã para dizer a Davi que, em primeiro lugar, Deus nunca habitou em casa alguma, nem exigiu que lhe fizessem em casa. O versículo 5 ao versículo 7, o Natã vai dizer isso daí. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para ver alguns termos que eu quero destacar com os irmãos nessa parte. Se você quiser, pode abrir lá comigo, 2 Samuel capítulo 7. Nós temos em segundo lugar, apenas Yahvé tinha o poder para dar algo a alguém. Essa parte é interessante porque ele vai fazer Davi refletir de que onde ele estava foi justamente Yahvé que havia colocado ele ali. Se você for ver comigo, a partir do versículo 8 do capítulo 7, ele vai dizer assim, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, o plantarei para que habite no seu lugar. Enfim, veja que Deus está chamando a atenção de Davi, que Davi conseguiu tudo isso, não por causa da sua própria força, mas porque Deus, em cada detalhe, esteve presente, guiando, fortalecendo, sustentando, né? Veja os verbos, tomei-te da malhada, né? Do seu ofício de pastor de ovelhas, tirei você daí, fui contigo por onde quer que você andou, fiz você príncipe, eliminei os seus inimigos, fiz o seu nome grande, preparei lugar para o meu povo, plantei o meu povo ali. O que Deus está querendo dizer com tudo isso para Davi? Davi, quem pode oferecer alguma coisa a alguém, não é você para mim, sou eu que posso oferecer algo para você. Quem é você para fazer uma casa para mim? Eu alguma vez já pedi para alguém fazer casa para mim? Exigi isso do meu povo lá pelo deserto? Já falei isso para você? Não? Pelo contrário, é eu que tenho sustentado o meu povo até o dia de hoje. Essa era a ênfase que Deus queria comunicar para Davi através de Natã. E a terceira verdade, que você pode ver aí no slide, é que na verdade Yahvé seria aquele que iria firmar a casa de Davi, o seu reino, a sua descendência e o seu trono para sempre. Veja o versículo 11 em diante. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Em outras palavras, Davi chegou dizendo, Senhor, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E agora Yahvé termina dizendo o seguinte, não, Davi, quem vai firmar a casa é eu que vou firmar a sua casa, é eu que vou fazer a sua casa, é eu que vou estabelecer o seu reino. Ele vai explicar aqui, a partir do versículo 12, o que significa isso de firmar a casa de Davi. Acompanhe a leitura. Quando teus dias se cumprirem, descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Aqui se referindo a Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, que tirei diante de ti.
porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então, resumindo, o que significa, o que Deus queria dizer a Davi quando ele disse que queria firmar a sua casa? Então, veja de forma resumida aqui o ponto 3. Yahvé havia garantido, através dessa aliança a Davi e a sua descendência, uma dinastia perpétua. Então a dinastia é que sempre o seu descendente reinaria no trono. Essa é a ideia de uma dinastia, né? A sua casa, uma descendência próspera que seria participante do seu trono. Um trono eterno e um reino sem fim. Ou seja, Davi era rei, e a sua descendência permaneceria para sempre no seu trono, que ao mesmo tempo era um trono que jamais iria se findar, e o seu reino era um reino que jamais teria fim. Essa é a aliança que Deus faz com Davi. O texto começa, de 2 Samuel 7, com Davi querendo fazer uma casa, e termina com Deus firmando a casa, o trono, a descendência, a dinastia, o reino de Davi, fazendo esse pacto com o seu servo e mostrando que o seu trono seria um trono para todas as gerações. A gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. A aliança davídica amplia a aliança abraâmica, acrescentando a esta os itens citados acima. Então nós temos, quando nós estudamos lá Gênesis, nós vimos que Deus estabelece pactos com os homens. Nós temos o pacto das obras, lembrando aqui que foi estabelecido com Adão e Eva, que estaria estabelecidos a partir de termos condicionais, ou seja, se você obedecer, você vai ser abençoado, se você desobedecer, você vai morrer. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Adão não pôde ter vida, o homem não pôde ter vida diante de Deus através desse pacto, e aí logo em seguida foi instaurado o pacto da graça, em que Deus promete que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Nós entendemos que esse é o primeiro evangelho, o proto-evangelho, uma referência à obra de Jesus, esse descendente da mulher, o próprio Senhor Jesus. Essa aliança, esse pacto da graça, ele vai ganhando corpo à medida em que a revelação começa a progredir, em que mais conteúdo revelacional é escrito, é produzido pelos autores bíblicos que Deus vai levantando. A partir daí ele faz aliança com Noé, repetindo essa aliança feita com Adão, de certa forma também ampliando um pouco. Depois vem Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, então esse pacto da graça começa a tomar mais formas. Então veja, nós entendemos uma unidade nas alianças, que as alianças que vão vir na sequência, elas estão na verdade lançando luz sobre o pacto da graça que foi estabelecido em Gênesis. Ele vai ganhando uma dimensão mais clara para nós, para os leitores, para os servos de Deus. E aqui, com a aliança davídica, essa aliança abraâmica, esse pacto da graça, ganha ainda mais forma, ganha ainda mais corpo, é lançado mais luz sobre ele. Então é isso que nós estamos dizendo. A aliança davídica amplia a aliança abraâmica, acrescentando a esta os itens citados acima. Questão de que Davi teria uma dinastia, um trono e um reino sem fim. Veja então os elementos que são desenvolvidos a partir dos versículos relacionados à aliança abraâmica. Então quero mostrar para você entender a conexão, textos referentes à aliança abraâmica que agora são desenvolvidos com a aliança davídica, tá bom? Eu vou mostrar, você vai entender. Gênesis 17, Deus falando para Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e agora, reis procederão de ti. Já havia sido dito a Abraão que reis viriam a partir dele, e aqui na aliança davídica se insere esse aspecto real, esse aspecto da realeza, de que esse pacto que Deus está fazendo, que esse descendente de Davi, que sentaria no seu trono, ele começa a ganhar uma forma de que ele tem um aspecto real, de que ele é um rei também.
Então veja que esse elemento está sendo acrescentado, mas ele já estava inserido no momento que Deus fez a aliança com Abraão. Esse texto entre parênteses, Gênesis 35, é quando Deus repete a aliança abraâmica a Jacó, dizendo a mesma coisa do capítulo 17. No versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz: abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela te tomará nações, reis de povos procederão dela, dessa descendência. Então, mais uma vez, incluindo esse aspecto real. E ali, em Gênesis 49, nós temos as últimas palavras de Jacó, abençoando os seus filhos. E quando ele vai abençoar Judá, nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, ele diz as seguintes palavras: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló é uma referência a Jesus, mas ele já predizendo que o cetro, o reino, não vai se apartar da casa de Judá. Aí depois vem a aliança davídica, dizendo que o reino, o seu reino, o reino de Davi, que era da casa de Judá, será um reino sem fim, confirmando e ampliando ao mesmo tempo a aliança abraâmica e essa bênção de Jacó, que também é uma confirmação, uma ampliação da aliança abraâmica. Percebe essas conexões, então? Essas conexões do aspecto da realeza, do trono sem fim, que nós fazemos, que a aliança davídica tem com relação à aliança abraâmica, explicando-a e ampliando-a. Sabemos através das demais revelações bíblicas que a aliança davídica se cumpre plenamente na pessoa de Cristo, especialmente na sua segunda vinda. Então, quem é esse que vai se assentar no trono, nesse trono sem fim? Nós sabemos isso. Na época, talvez não estava claro isso para Davi, né, e para os seus contemporâneos. Mas para nós que já temos acesso a toda a revelação da palavra de Deus, nós sabemos que aquele que vai sentar no trono de Davi para reinar para todo sempre é o Senhor Jesus. E nós temos textos claros do Antigo e do Novo Testamento falando isso. Veja o que diz Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, uma clara referência a Jesus, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então veja, para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, já explicando que esse menino, o príncipe da paz, o Deus forte, Pai da eternidade, seria aquele que traria paz, continuidade eterna, cumprindo a aliança de Davi para o trono de Davi. Maravilhoso. Apocalipse 22 vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu, Jesus falando, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então era claro para o povo judeu que o Messias prometido que viria seria da geração de Davi, nasceria em Belém, na cidade de Davi, e seria descendente de Davi. Isso era claro, descendente de Abraão e descendente de Davi, e assim foi com o Senhor Jesus. Lucas 1. Eis que conceberás, falando aqui para Maria, e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Claramente o cumprimento da aliança davídica que viria sobre esse filho da virgem, sobre Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele é o cumprimento pleno da aliança abraâmica, do pacto da graça, da aliança davídica. Então ele traria paz sem fim, ele reinaria para sempre, ele se sentaria no trono de Davi. Claramente isso escrito na palavra de Deus. O próximo ponto que eu quero focar com vocês nesse estudo
é sobre Davi e os seus pecados, né? O pastor Newton estava falando na aula passada sobre os erros de Saul, sobre os seus pecados, e Saul foi destituído do trono por Deus por causa dos seus pecados. Isso é algo que fica claro na narrativa. Veja aqui o que nós temos que nos chama a atenção dentro desse cenário. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Quando Deus foi destituir Saul, ele disse a Samuel: Samuel, eu vou procurar para colocar no reino um homem que seja segundo o meu coração. E aí ele revela que esse homem seria Davi para Samuel. Em Atos 13 é narrado aqui que Davi era de fato o homem segundo o coração de Deus. Apesar disso, a lista dos seus pecados é grande, para não dizer grave. Adultério, homicídio, orgulho, negligência e outros pecados preenchem essa lista. Então nós temos algo que chama a nossa atenção, que Davi cometeu pecados na narrativa das Escrituras muito mais horrendos, graves, que trouxeram consequências muito mais desastrosas para o povo. E por que Davi permaneceu no trono? Por que Davi continuou no trono ao passo que Deus parece ter sido tão mais rigoroso contra Saul? E é sobre isso que eu quero dizer. Saul cometeu pecados, parece que bem mais a menos, e Deus foi tão pesado contra ele, e Davi cometeu pecados tão mais horrendos, e Deus parece que foi mais leve no seu proceder com ele. Como explicar isso? Então é sobre isso que eu quero falar um pouco com você. Os pecados de Saul, seu antecessor no trono, parecem ter sido mais suaves. Por que Deus tratou os reis de forma tão diferente? Então é isso que eu quero desenvolver com os irmãos. A diferença não está no que cometeu, mas sim em como reagiu ao ser confrontado. Então essa é a grande questão chave para a gente entender essa tensão das duas reações de Deus. Você percebe que quando Saul era confrontado, ele criava sempre justificativas para os seus pecados. Então Saul continuamente buscava justificativa para os seus pecados, a fim de não admitir que errou e ter que no final das contas se retratar. Então nós temos 1 Samuel capítulo 13, depois 1 Samuel capítulo 15, numa situação Saul não quis esperar Samuel e ofereceu o holocausto. Ele era rei, não podia fazer isso, era Samuel que deveria fazer como sacerdote. Ele não quis esperar, e quando Samuel confronta, ele fala: forçado pelas circunstâncias, você estava demorando, então eu ofereci. Ao ser repreendido, ele criou justificativas para o seu erro, ao invés de pedir perdão e se arrepender. Na outra ocasião, Deus falou para Saul e seu exército exterminar tudo que o inimigo tinha, desde pessoas até animais. E quando Samuel chega, depois da guerra, para falar com Saul, Samuel fala: o que é esse balido de ovelhas que eu ouço? O que é esse barulho de ovelhas que eu estou ouvindo? E aí Saul também vai dizer: veja bem, veja bem, Samuel, eu peguei aqui as melhores coisas para oferecer de sacrifícios ao Senhor. Então, mais uma vez, criando justificativas até religiosas para tentar mascarar, para tentar encobrir os seus pecados. Provérbios fala: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É por isso que Saul não prosperava, porque por menor que fosse aos olhos humanos os pecados de Saul, ele sempre queria encobri-los, ele nunca admitia. Confessar o pecado significa admitir, significa dizer a mesma coisa. Se foi incredulidade, se foi rebelião, se foi, enfim, independente do que seja, você tem que dizer o que você fez. Isso significa admitir, confessar o erro. Mas Saul não tinha essa postura. Ele queria encobrir o seu erro, até com justificativas religiosas, para tentar de alguma forma não precisar se retratar e mudar o seu caminho. Ele queria tirar vantagem dos seus erros. E Davi era o oposto disso. Cometeu coisas aos olhos humanos mais terríveis, que trazem consequências mais sérias, mas ele era alguém que se quebrantava. Nós vamos ver aqui
Primeiro falando um pouco mais de Saul, esse comportamento revelava obstinação no erro, rebeldia para com o Senhor e um orgulho crescente da sua parte. Tudo isso culminou para que fosse rejeitado pelo Senhor como rei. Opostamente a ele, Davi, quando confrontado, mostrava quebrantamento, arrependimento e humilhação diante de Deus e dos homens. Então aqui, em 2 Samuel 12, quando Natã foi confrontá-lo do adultério de Batsebe, do homicídio de Urias, ele falou: olha, pequei contra o Senhor. Se arrependeu, se humilhou, jogou pó sobre a sua cabeça, e a partir dali ele mostrou um comportamento totalmente diferente. Ele produziu, como a palavra diz, frutos de arrependimento. Ele evidenciou com a sua forma de agir, de falar e de se comportar, que de fato ele estava entristecido pelo seu erro e de que não queria mais permanecer no seu erro. Ao passo que Saul sempre criava justificativas. No capítulo 24, que nós descrevemos também, a questão do censo. Quando Davi faz o censo, ele percebe que errou. Depois que ele ouve o número do censo, ele também se quebranta e pede perdão a Deus e aceita as consequências pelo seu erro, mais uma vez mostrando frutos de arrependimento. Deus derrama graça sobre os humildes e resiste aos soberbos. Isso é claro do começo ao fim na palavra de Deus. Tiago 4,6 vai dizer: antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo 51, que Davi escreveu, depois de pedir perdão ao Senhor, esse papel, esse comportamento dele que ele teve, depois que ele se arrependeu do que ele havia feito com Batseba e Urias. Ele diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria. Mas sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Não é atos religiosos que o Senhor quer. O Senhor quer ver arrependimento, quebrantamento da nossa parte. Tiago 4, 9 ao 10, ele vai dizer: afligi-vos, lamentai, chorai. Converte-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, se arrepender dos seus pecados, eu virei do céu, eu perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. A mesma linha. Deus espera quebrantamento, humilhação, rendição ao seu nome. Queridos, não vive em pecado. Muitas vezes as pessoas cometem pecados, mantêm na sua vida pecados de estimação que não querem abrir mão, e para manter esses pecados, muitas vezes as pessoas criam justificativas diversas. Às vezes se compara a outra pessoa, fala: eu faço esse pecadinho, mas pelo menos eu faço isso, aquilo, dou o dízimo, ajudo essa instituição. A pessoa faz outras coisas boas para tentar mascarar o seu erro e permanecer no seu erro. Usa até argumentos religiosos, postura religiosa, para tentar manter o seu pecado. E aí se assemelha a Saul: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas se você faz como Davi, você as confessa e deixa, você alcança misericórdia. É isso que Deus quer ver. Ninguém é perfeito, mas existem pessoas irrepreensíveis e íntegras. Pessoas que quando erram, admitem, têm humildade para admitirem que erraram, pedem perdão e se levantam e consertam a sua vida. Mudam de vida, assumem uma outra postura. E entende que vai sofrer as consequências pelo seu erro. Então, ser irrepreensível não é ser perfeito. Ser irrepreensível é quando você erra, você conserta o seu pecado. Você admite, se arrepende, se levanta e muda de vida. Isso é ser íntegro. Isso é ser irrepreensível aos olhos de Deus. Apesar do perdão de Deus, Davi sofreu terríveis consequências pela gravidade dos seus pecados. E as pessoas à sua volta também. Todavia, este aceitou-as, entendendo a justiça de Deus e buscando nele mesmo ânimo para se reerguer. Então não pense que Davi saiu ileso. Deus perdoou, homem segundo o coração de Deus, mas ele sofreu sérias consequências, como nós falamos aqui por cima, sobre a revolta de Absalão dentro do seu reino, toda a luta que ele sofreu sendo perseguido por Absalão, a sua própria família em guerra, sempre em pé de guerra. Então não foi fácil. Mas Deus o perdoou e o restaurou.
E para a gente caminhar para o fim do nosso estudo, um pouco sobre o censo, que é uma parte também que se destaca do livro. O que é o censo? O censo, como nós vimos, ele está presente no último capítulo de 2 Samuel. É um levantamento que Davi quis fazer do seu poderio militar, da quantidade de homens de guerra que ele possuía. E assim que Joabe, que era o general de Davi, ouviu esse intento de Davi, Joabe falou: meu senhor, aumente nosso Deus, o nosso povo em muito, mas não faça essa loucura, não faça isso, porque tem o meu rei prazer nessas coisas. Mas Davi permaneceu duro e quis levantar esse censo. Depois de alguns meses dos seus soldados levantando o censo, percorrendo os territórios, então finalmente ele ouve um número enorme, 500 mil ali na capital, em todo o território 800 mil homens de guerra, se não me falha a memória. E quando Davi ouviu esse número, ele reconheceu, pesou o coração dele e falou: pequei contra o Senhor. Isso foi, parafraseando, né? Isso foi orgulho da minha parte, eu não deveria ter feito isso. Davi esqueceu daquilo que Deus havia dito lá atrás para ele, que é Deus quem o coloca ali onde ele está, que não é a sua força, o seu poder, mas é a graça de Deus com ele. E ali vem a praga, né, sobre o seu reino. Davi estava no fim do seu reinado, ao mesmo tempo na maior glória do seu reinado, e cheio de orgulho, ele decide medir a grandeza do seu poderio militar. Logo que houve o número, Davi percebe que cometeu grande pecado contra Deus e aceita as consequências do seu erro. Então, o que acontece? Deus dá 3 opções para ele escolher: tempo de fome, ele ser perseguido pelos seus inimigos, e praga sobre o seu povo. E Davi fala: olha, dessas 3 opções eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Então ele não queria cair na mão dos seus inimigos, e a fome, de certa forma, iria trazer uma dependência dele, talvez de outros reinos, e ele ia também ficar à mercê de outras pessoas. Então ele falou: não quero cair nas mãos do Senhor, quero 3 dias de praga, acho que era 3 dias, agora eu não lembro bem. Eu quero a praga sobre o meu povo como consequência. E aí, pois bem, Deus manda a praga, o anjo começa a matar milhares de pessoas, e quando chega em Jerusalém, Deus ali fala: olha, cessa a praga, Deus se arrepende desse mal, e Deus então faz com que essa praga pare de matar pessoas. E Deus exige que Davi levante um altar e ofereça holocaustos, para que isso fosse concluído diante de Deus, e que Davi reconhecesse que foi Deus ali que cessou a praga, que Deus estava ali o restaurando. Essa parte é interessante, que ele nos chama a atenção. Nós vemos nesse episódio um misto tanto de severidade de Deus ao julgar o pecado através da praga, mas também a sua misericórdia em refrear a praga e não deixar que ela se estendesse por todo o prazo que havia sido determinado. Então Deus é severo em julgar o pecado, mas é também, por outro lado, misericordioso para aqueles que estão arrependidos, quebrantados na sua presença. Deus tem prazer na misericórdia, isso fica claro nas posturas de Deus ao longo da sua revelação, ao longo da história. No final do capítulo, quando o profeta instrui Davi a levantar o altar como amostra de arrependimento e culto a Deus, Davi nos ensina muito sobre sinceridade e entrega na adoração. Araúna, que era o dono daquela terra, a oferece juntamente com os animais de graça para o rei Davi realizar o holocausto ao Senhor. Porém, veja o que Davi responde. Então, naquele terreno onde Davi foi instruído a levantar um altar e sacrificar ao Senhor, pertencia a esse homem chamado Araúna. E Araúna se sente muito honrado quando Davi chega na sua terra. Ele fala: meu rei, não precisa nem comprar de mim, toma a terra, toma os animais e ofereça ao Senhor, que Deus o abençoe. E ali Davi, ele não vai aceitar esse presente de Araúna. Veja o que ele responde a esse homem. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Eu destaquei essa expressão que eu quero chamar a sua atenção para ela. Eu não quero oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Esse é o princípio da nossa adoração, meus irmãos.
Paulo vai dizer em Romanos 12, para que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, para que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, culto a Deus entende-se por sacrifício. Da mesma forma que Cristo foi sacrificado por nós reagimos e respondemos a esse inefável amor de Deus na pessoa de Cristo, que toma iniciativa, que dá o primeiro passo até nós respondemos a Ele também com o amor sacrificial. Da mesma forma que Cristo nos amou incondicionalmente, nós somos chamados a amar o Senhor incondicionalmente, sacrificialmente. Esse princípio está presente nas palavras de Davi: longe de mim oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custem nada. O que você tem oferecido ao Senhor? Aqui eu não falo só de dinheiro. Se aplica a contribuição financeira? Se aplica a contribuição financeira. Mas limitar essas palavras, esse princípio, apenas à contribuição financeira é empobrecer o texto. Isso se aplica à nossa vida como um todo. Isso se aplica aos nossos dons e talentos. Paulo vai dizer: de bom grado me gastarei, me deixarei gastar em prol da vossa alma. Meus filhos amados, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. É entrega de vida, é entrega pelo propósito da expansão do reino de Deus, é entrega no propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, é usar quem você é e o que você tem também, questão material e financeira, para a glória do Senhor. Isso vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar suor do seu rosto, vai te custar empenho, talvez até a vida. Quantos cristãos não pagaram com a vida por servirem a Deus? Então, se você acha que você quer servir a Deus em uma medida que não seja pesado para você, olha, talvez você não entendeu ainda o que é ser servo de Jesus. Talvez você não entendeu ainda o que é a graça de Deus. Nós somos chamados a dar a nossa vida por amor a Jesus. Veja, isso que está nessas palavras. Eu não quero oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu não quero dar a Deus o que me sobra, o que me resta, o que não é pesado. Eu quero me empenhar, eu quero me consumir, eu quero me gastar pelo Senhor. A minha vida é dele. Então que isso esteja em nós e que isso seja de fato esse grande finale aqui para o nosso estudo, que você guarde isso no seu coração, de que a nossa vida precisa ser entregue ao Senhor de forma plena. Tudo que somos e temos pertence ao Senhor, tudo é dele. Eu deixo aqui um resumo do livro de 2 Samuel, nas palavras do Carlos Oswaldo, como nós sempre temos deixado essa mensagem, resumo do livro. 2 Samuel, nas palavras do Carlos Oswaldo, pode ser resumido da seguinte forma: o estabelecimento da monarquia por Yahvé é operado conforme a sua lealdade pactual, que castiga com justiça e sustenta com graça uma nação enfraquecida pelo pecado dos seus líderes. Apesar dos seus líderes e apesar de tudo que estava acontecendo, Deus ainda sustentava aquela nação. Isso fica evidente no livro. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a viver isso que nós vimos em termos de princípios para a nossa vida e continue nos instruindo no ser reto e vivo caminho. Deus abençoe muito a sua vida. Depois nós vamos colocar o material todo no WhatsApp, tá bom? Na internet, nós vamos divulgar para vocês. Vamos orar para nós encerrarmos? Baixe mais uma vez sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo proveitoso e pedir a capacitação dEle para viver tudo aquilo que nós aprendemos. Oremos. Deus nosso Pai, nós te bendizemos por esse momento precioso de estudo da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor misericórdia, Pai, porque como nós vemos como nós somos maus quando nós olhamos para a Tua Palavra. Sua Palavra é um espelho para nós. Ela revela áreas tortuosas do nosso coração e nós pedimos ao Senhor sabedoria e graça para modificá-las. Pai, nos ajuda. Nós queremos amar o Senhor de todo o coração. Queremos nos empenhar para o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos socorra em tudo aquilo que nós precisamos ainda crescer como servos do Senhor, como imitadores de Jesus. Muito obrigado por cada um que nos assiste, por cada um que irá ainda assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe cada família representada. Muito obrigado pela Tua graça, sempre presente na nossa vida. Nós oramos assim, gratos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Deus abençoe ricamente a sua vida. Uma boa noite para você. Deus abençoe.